Olá, queridos! Viva São João! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Hoje, Biologia 2, Genética em Clima Junino, né? São João aí, essa semana. Hoje vamos continuar falando sobre o capítulo 9, tá? Lembrando que na aula passada eu falei sobre a primeira parte. Hoje nós vamos falar da interação gênica de acordo com a epistasia, tá? A partir da página 421, beleza? Hoje nós vamos falar o efeito da epistasia na expressão gênica, vamos entender, né, o que é epistasia e também vamos identificar os casos dessa interação gênica relacionando com os padrões de segregação da segunda lei de Mendel, beleza? Olha só para a gente lembrar, né? Na aula passada eu falei, a gente está falando sobre interação gênica. O que é isso? Interação gênica é quando um gene de uma par de alelo interage com outro gene em outro par de alelo. Quando eu tenho interação dentro do mesmo par, eu tenho uma relação de dominância, né? Tipo um alelo com o outro, um domina sobre o outro. Mas na interação gênica, a gente tem um alelo de um par de cromossomo interagindo com outro alelo em outro par de cromossomo. E na epistasia, diferente da pleiotropia que a gente estudou na aula passada, a epistasia vai impedir a manifestação do fenótipo desse alelo, desse gene, que está em outro cromossomo, tá? Então, por exemplo, aqui, esse alelo Azinho vai impedir, vai bloquear, inibir a expressão desse alelo Bzão em outro cromossomo, tá? Olha um exemplo aqui, só para a gente começar a construir a ideia. Por exemplo, sempre quando falarmos em interação gênica, né, a gente vai falar em dois genes interagindo entre si, dois genes em dois cromossomos diferentes. Lá na pleiotropia, a gente falou de um único gene em dois pares de cromossomos homólogos, né? Um único gene dando várias características. Agora, eu quero ter uma característica, né? Um fenótipo específico com vários genes de diferentes pares de cromossomos interagindo entre si, tá? Então, olha só, se no fenótipo da cor do fruto aqui eu tiver o alelo A e o alelo B, né? O gene A e o gene B. Para a versão dominante, Azão, eu tenho um fruto branco. Para a versão Bzão, eu tenho um fruto amarelo. Se o Azão aparecer, ele vai inibir a característica, o fenótipo do alelo Bzão. Então, se eu tiver um Azão em qualquer um deles, eu não tenho a expressão da característica que está lá em Bzão, certo? Então, por exemplo, quando for branco, Azão nunca vai ter a coloração amarela, porque o branco inibe a coloração, certo? E quando eu não tenho nenhum dos outros, eu tenho o fruto verde, né? O Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, duplo recessivo. Então, a gente tem uma relação de inibição, tá? Um gene vai inibir o outro. E a gente, só para determinar, para identificar esses alelos, eu vou chamar o alelo inibidor de alelo epistático. Nesse caso aqui, o Azão é o epistático, é aquele que inibe, tá? Sempre quando falar de epistasia, lembre inibição. E o alelo suprimido, ou seja, aquele que é o inibido, é o hipostático. Quem vai ser o alelo inibido aqui? O Bzão, né? Então, o Bzão é o hipostático e o Azão é o epistático, beleza? Vou dar vários exemplos para vocês nessa aula, tá bom? Então, vamos prestando atenção aí. Primeiro, vamos falar dos tipos de epistasia, né? Eu tenho um tipo de epistasia dominante. O que é isso, epistasia dominante, né? Ocorre quando um alelo dominante vai ter um efeito de epistasia, um efeito epistático. O que é epistático? Inibidor. Então, é quando um alelo dominante inibe a expressão do fenótipo de outro par de alelo, que não é o alelo dele, tá bom? Olha só, como assim? Em coloração de abóboras ou de girimum, né? Por exemplo, vê só, a gente tem dois genes, tá? Dois pares de alelos. O gene A, o Azão, codifica a cor laranja e o Azinho codifica a cor verde. No outro gene, se tiver um Bzão, ele vai inibir a formação da clorofila, certo? E o Bzinho não inibe, não interfere em nada. Então, o alelo epistático é o Bzão, porque o que é que acontece? Se aparecer o Bzão, aí ele inibe a coloração verde, que é a coloração da clorofila. E ele vai interagir também com o Azão. Olha só as possibilidades que tem como aparecer, ó.
Quando aparecer o Bzão, ele sempre vai ser amarelo, tá? Porque ele vai impedir o verde. Então vai ficar um laranja bem clarinho, que vai ser amarelo, tá bom? Então quando for Bzinho, não vai interferir. Então vai ter a produção de clorofila, certo? E a outra cor aqui, se for azão, a gente tem alaranjado. E se for azinho, azinho, a gente tem verde escuro, que é só o verde, tá? Então, quando a gente mistura o verde com o laranja, se for azão, azinho, a gente tem um amarelo, que vai ser o laranja mais verde, dá um amarelo clarinho, certo? Então, gente, só para a gente entender que nesse exemplo aqui da abóbora, o gene Bzão, tá? O alelo Bzão está em outro cromossomo, está inibindo a ação de outro gene em outro cromossomo. Então, eles estão interagindo entre si para determinar uma única característica, tá bom? Outro exemplo de epistasia dominante é na pelagem de gatinhos. Ó. A gente tem o gato preto e o gato branco. E essa coloração ela é determinada pela interação entre dois pares de gene, o gene P e o gene I. Ó, o gene Pzão determina a pelagem preta e o gene Pzinho determina a pelagem branca. Em outro par de cromossomo homólogo, o Izão inibe a produção do pigmento e o Izinho não interfere. Então, olha só, se eu tiver um gato Pzão, Pzão, era para ele ser preto, né? Que tem aqui, o Pzão determina a pelagem preta, produção de pigmento preto. Mas se ele tem o Izão é um alelo epistático, inibidor. Então, o Izão inibe a expressão do pigmento preto, codificado por Pzão. Tu estás entendendo? Então, se for aqui, ó, Pzão, Pzão, Izão, Izão, ou pode ser até heterozigoto, né? Pzão, Pzinho, Izão, Izinho, esse gato vai ser branco, porque o Izão é epistático, inibe o pigmento preto. E se for todo mundo homozigoto recessivo, Pzinho, Pzinho, Izinho, Izinho, ele é branco, tá bom? Porque é pelagem branca e sem interferir, certo? E se ele for Pzinho, Pzinho, Izão, Izão? Ora, Izão, Izão inibe o pigmento, né? Mas o pigmento, quando é pelagem branca, não tem pigmento preto. Então, não tem interação de epistasia entre eles, ó. Então, quando eu faço aquele cruzamento clássico de segunda lei de Mendel, tu lembra daquelas duas características, né, de segregação independente? Disso, desses conceitos aí. Estou falando de dois pares de cromossomos independentes. Então, eles vão ter, cada homólogo vai ter segregação independente para os gametas. Então, quando eu fizer esse cruzamento aqui, ó, a gente vai ter aquela proporção clássica de segunda lei de Mendel, né? Mas olha os fenótipos, como é que vai ser. Eu tenho, ó, 9 brancos, Pzão, traço, Izão, traço, ó, Izão inibe, né? Se for Pzão, traço, Izinho, Izinho, o Izinho não interfere. Então, agora eu tenho um pigmento preto. Aí eu tenho um gato preto. Ó. Se for Pzinho, Pzinho, Izão, traço, Pzinho, pelagem branca. Izão, traço, não interfere na ausência de pigmento. Né? E se for aqui, ó, Pzinho, Pzinho, Izinho, Izinho, é branco também. Então, eu tenho, ó, 13 brancos para 3 pretos. Está vendo que está mudando um pouquinho a proporção fenotípica, mas da proporção genotípica, né, é a mesma coisa da segunda lei de Mendel, beleza, gente? Um terceiro exemplo para vocês de epistasia dominante é na coloração de plumagens de galinhas da raça Leghorn. É galinhas que vai ser semelhante ao raciocínio, tá? Olha só, Czão, plumagem colorida, Czinho, plumagem branca. Izão, gene epistático, inibe a pigmentação dessa plumagem e o Izinho não interfere. Então, olha só, quem tiver o alelo Izão, o alelo que impede a coloração, todo mundo vai ser branco, né? E quando for Izinho também. Essa galinha só vai ser colorida se ela tiver o alelo para plumagem colorida, para produção de pigmento, e não tiver o alelo que iniba essa pigmentação. Ou seja, Czão para colorido e Izinho que não interfere nessa pigmentação, tá bom? Aí quando a gente tem um cruzamento de dois heterozigotos, aquele cruzamento clássico, a gente tem, ó, a mesma proporção, ó. Todo mundo que tiver Izão vai ser branco, né? Porque vai ser inibido o pigmento. Então, ó, branco, 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 branco. Todo mundo branco, ó. Colorido vai ser quem? Quem tem Czão e não tem Izão. É só Czão e Izinho, né? Ó. Aqui colorido e aqui colorido. Eu só tenho 3 coloridos e o resto é todo mundo branco.
Então, olha só a proporção fenotípica, 13 brancas para 3 coloridas. É um caso de epistasia dominante. Um alelo dominante está inibindo, está bloqueando outros 2 alelos. Beleza? Vamos falar agora de epistasia não dominante, ou seja, epistasia agora a epistasia recessiva, tá? Olha só, vamos falar sobre a epistasia recessiva. No mesmo raciocínio, tá? Da epistasia dominante. Se agora é recessivo, então quem vai ter o caráter epistático vai ser um alelo recessivo. Um exemplo clássico é o doguinho, né? O labrador, a coloração de pelos labrador. A gente conhece o labrador, ele tem diferentes tipos de coloração, né? E essa coloração do pelinho do doguinho do labrador, né, é por essa interação de alelos, essa interação gênica, tá? Olha só como é que é determinado. Um alelo e um par de cromossomo, né? O Bzão determina a cor preta, certo? E o Bzinho determina a cor marrom. Até aí tudo bem. O Ezão, ele permite a deposição do pigmento, ou seja, ele não interfere, não bloqueia nada. Ele deixa acontecer essa pigmentação, ou preta ou marrom, tá? A deposição do pigmento no pelo, tá? A gente vai entender por quê. Agora, o alelo Ezinho, é o recessivo, ele vai impedir a deposição do pigmento no pelo. Então, esse Ezinho é o alelo epistático, é aquele que inibe, tá? Então, olha só as combinações genotípicas e fenotípicas. Para o doguinho ele ser preto, né, ele tem que ter pelo menos o alelo Bzão, que dá o preto, né? E o Ezão permite a deposição do pigmento. Ok. Para ele ser marrom, ele só é o Bzinho, então ele tem que ser homozigoto, né? Porque se aqui for Bzão, Bzinho, aí o Bzão é dominante. O preto é dominante sobre o marrom, tá? Então, para ele ser marrom, ele tem que ser Bzinho, Bzinho. E o outro alelo tem que ter o Ezão, né? Agora, se ele tiver o Ezinho, ó, o Ezinho faz o quê? Inibe a deposição do pigmento no pelo. Mas olha só que engraçado. Eu acho que tu já reparou isso, né? Que a gente tem uns labradores douradinhos, esses galeguinhos assim. Tem uns que tem um focinho preto e outro tem o focinho marrom. Por que é isso? Olha só, se eu tiver um Bzão, né? Junto com um Ezinho, ele tem o gene para a coloração preta, só que o Ezinho impede a deposição do pigmento preto no pelo. Então, o que é que vai acontecer? Só vai ter preto no nariz, né, no focinho, né, na pata, naquela almofadinha da pata. Os lábios deles vão ser pretos, tá? Então, tem produção de pigmento preto por causa do Bzão, mas o Ezinho não deixa que esse pigmento preto seja depositado no pelo, que o pelo dele fique com a cor preta. Só vai ficar no nariz. Tá? Então, esse Bzão traço Ezinho é um labrador, né, que tem o pelo dourado, por causa da inibição do caráter epistático, e o focinho preto devido a esse Bzão aqui. E o homozigoto recessivo, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, ele tem pigmento marrom, mas esse pigmento marrom não deixa ser depositado no pelo devido ao caráter epistático desse alelo aqui. Então, ele vai ser todo dourado e marronzinho vai ser só o seu focinho, ó, o seu narizinho, o lábio e as almofadinhas. Não é legal? O doguinho, o labrador, está entendendo agora? Interação gênica dá diferentes características, ó, vários genes, tá, interagindo em diferentes cromossomos, a gente tem diferentes combinações para um fenótipo. Estou falando de coloração de pelo, certo? Agora, esse fenótipo pode variar de acordo com a interação gênica. Bom? Quando a gente tem aquele cruzamento, olha só a proporção que vai acontecer. Vai ser proporção semelhante, né, à segunda lei de Mendel. A gente tem todas as combinações aqui naquele quadro de Punnett. Olha só, aí eu vou ter aqui, ó, 9 de pelagem preta e eu vou ter 4 dourados, ou brancos, né, e 3 marrons. Só que esses dourados eles vão ter diferenças. Olha só, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter 3 dourado com focinho preto, tá vendo? Ó? E um dourado com focinho marrom, certo? Então, eu tenho essa diferença de fenótipos, tá? Mas se a gente olhar só para a cor do pelo, aí eu tenho 9 para 4 para 3, ou 9 para 3 para 3 para 1, certo? Só a gente determinar qual fenótipo está se referindo, beleza? Tudo certo até aqui? Acompanhando direitinho? Estamos falando de epistasia recessiva. Mais um exemplo para a gente finalizar, a coloração de pelagem em camundongos.
os ratinhos, ó, eles podem ter 3 cores de pelo: agute, ou selvagem, preto ou albino. Então, a coloração agute é determinada pelo alelo azão e a coloração preta é pelo azinho, certo? O pezão permite, né, a presença de pigmento. E o pezinho, ele inibe, né, ó, um alelo epistático recessivo, impedimento recessivo, epistasia recessiva, né? Então, quando tiver pezinho, não tem aparecimento de pigmentação, ausência de pigmento. Então, quem tiver pezinho, ó, é albino, tá? Então, quem tiver os dois, azão, pezão, certo? O azão aqui, ó, é agute e o pezão permite o pigmento. Azinho é preto e pezão permite o pigmento. Então, esse camarada aqui é preto. Se tiver pezinho, homozigose recessiva, esse gene recessivo é epistático, bloqueia, né? Impede a expressão. Então, quando a gente tem um cruzamento dos ratinhos aqui, ó, a gente tem aquela mesma proporção. Olha só, eu tenho 9 agutes ou selvagens, de acordo com essa proporção aqui, ó, de azão traço, pezão traço, né? Pezão permite e azão é agute. Eu tenho 3 pretos, certo? Azinho com um pezão traço. E eu tenho 4 albinos, tá? Porque eu tenho 4 possibilidades com o pezinho. E o pezinho, ele inibe, é o epistático, tá bom? Então, ele se torna albino. Então, essa é a proporção genotípica e fenotípica nesse exemplo aqui de interação epistática recessiva, beleza? Agora, por fim, vamos falar só da epistasia duplo recessiva, tá bom? Então, olha só, lembra daquela questão que eu resolvi na aula passada sobre a surdez? Justamente, isso é uma interação duplo recessiva. Olha só, na surdez do homem, que acontece no ser humano, ela é determinada por 2 pares de alelo em 2 cromossomos diferentes. E cada um deles vão ser responsáveis pela formação tanto da cóclea, que é uma estrutura do ouvido interno, quanto do nervo auditivo, né, que permite a recepção desse som e o reconhecimento dele. Então, a gente tem aqui, ó, como é que se comportam esses alelos. O Dzão é uma formação de cóclea funcional e o Dzinho é uma cóclea defeituosa. No caso do Ezão, forma um nervo auditivo funcional e o Ezinho é o nervo auditivo defeituoso. Então, aqui, tanto o Ezinho quanto o Dzinho agora são os alelos epistáticos, ou seja, aqueles que inibem a expressão, né, dos seus respectivos alelos. E aqui eles têm a interação dentro dos seus pares de alelos, tá? Por exemplo, quando a gente tiver um duplo homozigoto, ele vai ser surdo, ó. E se eu tiver Dzão, Dzinho, Ezão, Ezinho, ele vai ter audição normal, se for Dzão traço, Ezão traço, certo? Então, se eu tiver aqui, ó, pelo menos um alelo recessivo, né, para esse par aqui, ele vai ser surdo. Por quê? Se eu tiver o Ezinho, eu tenho um nervo auditivo defeituoso. Então, não adianta eu construir uma cóclea funcional, mas o meu nervo auditivo não é funcional, não é bem produzido. Então, tá percebendo que o Ezinho ele é epistático ao gene D e o Dzinho é epistático ao gene E. Então, eles dois precisam estar bem funcionais para que o fenótipo apareça, tá? Então, essa é uma epistasia duplo recessiva, ou seja, os dois recessivos têm essa interação de bloqueio, de inibição da função. Tá? Então, quando a gente vê a proporção fenotípica aqui, a gente tem 9 normais para 7 surdos, sempre fazendo o cruzamento clássico de segunda lei, que é um cruzamento de híbridos, 2 heterozigotos para as 2 características, beleza, gente? Então, esse exemplo aí é um caso de epistasia duplo recessiva, só para a gente finalizar aqui e revisar todas as proporções, né? Essa proporção de 9 para 3 para 1 é uma proporção não epistática, ou seja, de pleiotropia e de segunda lei, aquela proporção clássica, mas quando a gente vê dentro da epistasia, já tem algumas proporções diferentes. Por exemplo, na epistasia dominante, eu tenho 12 para 3 para 1, certo? Juntando aqui, ó, 9 com 3, né? 12, tá? Eu tenho, por exemplo, na epistasia dominante com interação dominante e recessiva, 13 para 3.
Já na epistasia recessiva, 9:3:4, aqui o caso do labrador, lembra dele? E a epistasia duplo recessiva, agora na surdez, 9:7, tá bom? Então essas são as proporções. Se você quiser, você pode decorar, mas é só você entender como é que resolve, né, a questão, fazer aqueles cruzamentos direitinho, aí você, no final, obtém a proporção fenotípica daquele tipo de interação. Só você saber qual é o alelo que está interagindo, se é o dominante ou é o recessivo, que está fazendo essa atividade epistática de bloqueio, de inibição, tá bom? Aí você raciocina e resolve tranquilo. Show de bola, facinho, facinho. Beleza? Então, gente, vamos praticar, né? Igual o nosso pensador aí. Vamos fazer os exercíciozinhos todos completos do capítulo 9, páginas 423 a 425. E lá no portal Eleva a gente tem toda aquela atividade, né, de todo o capítulo de interação gênica de pleiotropia e de epistasia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aproveitem bem esse fim de semana, com consciência e em casa, né? E a gente se vê na nossa próxima aula, beleza? Um abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.